Esse episódio é dedicado a todas as meninas de personalidade forte. Eles adoram meninas de cabelo solto. O que os meninos amam e odeiam no nosso visual. Preciso emagrecer. A atriz Carolina Dickman conta como vai perder 8 quilos em 2 meses. Paixão por homens mais velhos. Ele me ensinou a transar. Débora Seco, 19 anos, fala sobre sua vida sexual ao lado de um homem de 38. O menino ficou com você e depois ele nem cumprimenta? Por quê? Os gatos revelam o que gostam na moda delas. Dá certo namorar menino mais velho? Eles ficariam com uma menina que os amigos achassem feia? Essas são matérias de capa da revista Capricho nos anos 90. E para quem não viveu essa época, é importante ressaltar. A Capricho era considerada uma revista super descolada e moderna, bem mais legal que a Atrevida. E toda menina tinha ou queria ter a assinatura. Pois é, o triste e notório fato é que nós, mulheres hoje na casa dos 30 e alguns anos, crescemos e fomos moldadas por manchetes que sussurravam em tom de fofó. Ei, psiu, você tem que ser gata pra agradar os caras. Desde muito cedo, existe uma espécie de lavagem cerebral, dizendo que as mulheres foram formatadas para servir ao gosto dos homens, e isso significa, em primeiro lugar, que a nossa missão é ser linda. Em segundo, que a nossa missão é ser casta e comportada, mas entre 4 paredes, mestras no sexo. Até pouco tempo atrás, estávamos fadadas à objetificação e aceitamos os rótulos que nos eram atribuídos, sempre relacionados à nossa beleza ou à falta dela. Compramos o pacote que nos ofereceram. Mulheres são delicadas, frágeis e competem entre si. Mulheres nasceram para cuidar do outro e servir. As grandes revoluções feministas conquistadas pelas nossas antecessoras, que nos trouxeram o direito ao voto, emprego remunerado e o direito à propriedade, foram realizadas de forma lenta e gradual. Mas aí veio a internet e acelerou freneticamente a revolução feminista do século XXI. O poder da palavra passou para a ponta dos dedos. Bastava dar um enter e seu protesto estava no mundo. Meninas jovens com uma câmera na mão revolucionaram o mercado de moda e beleza. E postando vídeos gravados em seus próprios quartos, iniciaram um processo de democratização do nosso visual. Começamos a enxergar que existia beleza fora das revistas. O mercado de trabalho começou a ser ocupado por mulheres cada vez mais jovens e mais preparadas. Nos últimos 10 anos, nossa voz explodiu e os moldes comportamentais que nos foram impostos começaram a cair por terra. 2020 chegou e as vozes de Malala, Greta Thunberg, Zendaya, Maísa, Billie Eilish e Bruna Marquezine fazem eco no mundo. O que elas têm em comum são mulheres com menos de 25 anos que nasceram e foram educadas num mundo que já é outro. Um mundo em que ainda somos silenciadas, mas aprendemos a lutar. Uma geração que está tendo a chance de formar suas identidades com influências tão diferentes das nossas, em um mundo ainda muito confuso, mas tão mais inclusivo. É uma conversa. São devaneios. São problematizações. São banalidades. São tentativas de fazer uma travessia mais leve. Mas também mais atenta. Eu sou a Flor Reis. E eu sou a Thay Pascoal. E esse é um convite para ser adulto. Essa é uma pauta que é inesgotável, é um tema inesgotável, mas a gente vai tentar falar das coisas que a gente acha mais relevantes e que estão mais prementes pra gente no momento. Vamos começar explicando o nome do episódio? Vamos lá. No meu tempo, não tinha mensagem motivacional no banheiro feminino. Exatamente. Não sei se todo mundo entendeu. Como que vocês estão familiarizados com os banheiros femininos do rolê? Ao longo da vida de vocês, né? Hoje em dia, nos banheiros femininos, a gente vê várias frases de apoio, várias frases motivacionais feministas. A gente vê, mana, você é linda. A gente vê, se valoriza. A gente vê várias mensagenzinhas de você é linda, você é maravilhosa. Que você mais? Consegue, acredite no teu poder, né? Isso é muito novo, as pessoas falarem, mulher, acredite no seu poder. Você senta pra fazer xixi, tá olhando pra uma porta escrito, mulher, acredite no seu poder. Só que há 10 anos atrás era bem diferente, Exato. né? Na nossa adolescência e no inicinho da nossa vida, dos 20 e poucos anos, assim, a parte de dentro da porta dos banheiros femininos, eram sempre xingamentos de cunho sexual, assim. Era sempre, sei lá, Marina piranha, Paula... Júlia é uma vaca. Júlia é uma vaca, exatamente. Era uma coisa no terrível. máximo tinha uma coisa assim, eu gosto de dar o cu. No máximo tinha assim uma... Era horrível. E assim, ou era isso, ou era assim, Luísa, coraçãozinho, Pedro. Tudo era assim, eu amo muito o
Flávio. Ninguém tava falando isso que a gente tá falando agora, né? Exatamente. Então... Não eram mulheres falando pra si, eram mulheres falando ou mal de si, ou mulheres falando sobre os homens da vida delas, ou verdade. sobre os... Enfim, É. sobre o homem, de algum jeito. E aí a gente quer conversar sobre esse salto, porque a gente tá vivendo isso na nossa pele. Exato. Hoje, com 30 e poucos, a gente convive com pessoas de gerações anteriores à nossa e as gerações posteriores à nossa. E então é muito interessante. É quase antropológico você colocar todo mundo na mesma sala pra conversar, né? E eu acho que o que aconteceu, assim, é que a velocidade da internet fez esses abismos ficarem maiores, né? O abismo entre 20 e 30 anos tá ficando maior, ainda um pouco menor, porque as pessoas com 30 anos estão entrando na conversa da mudança, da desconstrução, mas daí você vê um abismo de uma pessoa de 25 para uma de 40 anos. São 15 anos de diferença que estão distanciando completamente essas gerações. Sim, então, exato. Não que a gente vá com essa conversa conseguir aproximar, mas pelo menos refletir o que tá rolando. Eu acho que a gente falar das distâncias nos ajuda a entendê-las e quem sabe diminuí-las, né? Eu queria contar duas historinhas aqui que eu espero ser rápida, mas que pra mim foram coisas que me fizeram entender muito essa coisa dos abismos geracionais, assim. E essa coisa de, assim, do quanto a década que você vive é determinante pra tua formação, para as condições que você tem mesmo de construir pensamento crítico e de construir a tua visão da tua realidade, assim. Em janeiro do ano passado, a gente tava na casa de uma amiga, a Thay tava junto, e foi o dia que a gente conheceu a Alexia. A Alexia é uma conhecida nossa, que é jornalista, maravilhosa, feminista. Um beijo pra Alexia. E a gente tinha acabado de conhecê-la e eu tinha acabado de ficar sabendo que ela é 10 anos mais nova do que eu. Eu acho que é 10 mesmo, eu acho que é 10 redondo. Porque isso ficou muito marcado pra mim no dia, porque eu olhava pra ela e falava, gente, mas ela é uma mulher, ela é maravilhosa. Como assim ela pode ser 10 anos mais nova? Aquele momento que a gente tem aquele choque de, meu Deus, eu fiquei velha. E a gente tava falando, obviamente, sobre astrologia, e uma amiga nossa abriu um site que se chama As Brumas de Avalon. E aí a Alexia falou assim, nossa, As Brumas de Avalon, cara, eu amo esse livro. Daí eu olhei pra ela e falei, nossa, eu amo esse livro. Vou fazer um parêntese pra explicar. As Brumas de Avalon é uma tetralogia do final dos anos 80, que é a história do rei Arthur explicada, contada sob a perspectiva das mulheres. Eu li esses livros pela primeira vez, porque eu li mais de uma vez, eu fiquei muito obcecado por eles, quando eu tinha uns 14 ou 15 anos, no ano de 99. E aí a gente tava conversando sobre esses livros, nesse dia a Alexia falou isso, eu respondi, e aí ela falou assim, nossa, eu acho que foram esses livros que me fizeram descobrir o feminismo. E naquele momento eu olhei pra ela e eu falei assim, nossa, mas como ela descobriu o feminismo cedo, né? Eu acho que eu não tinha condições, assim, de entender. E aí isso ficou no fundo da minha cabeça, e eu não sei em que ano que foi que ela leu os livros, porque eu não perguntei naquele dia, a gente não falou sobre isso depois, mas eu levei um tempo pra eu entender que, assim, eu li esse livro no interior de Minas Gerais, no ano de 99, aos 14 anos. Se a Alexia é 10 anos mais nova que eu, muito provavelmente ela leu esse livro cerca de 10 anos depois, mais ou menos em 2009. As condições que eu tinha de entender que aquilo era uma história feminista, ou que aquilo era uma história que fortalecia e empoderava mulheres, naquele ano e naquela idade, era muito menor do que as condições que a Alexia tinha de entender isso 10 anos depois. E aí eu fiquei pensando muito nisso, né? No quanto ter nascido 10 anos depois é determinante para a capacidade dela de entender o contexto, de entender o feminismo, de entender, enfim, todas essas questões. Essa é uma historinha. A outra historinha, eu tô no polo oposto. Eu sou a jovem da historinha. Eu me separei, e quando eu me separei, eu decidi ir pra Minas, pro interior de Minas, onde a minha mãe mora, pra ficar com ela uns dias e pra contar pra ela que eu estava me separando. E eu passei uma semana lá, na minha cidade natal, Manhuaçu. E a minha avó tem uma vizinha de frente que ia lá na casa dela todos os dias, desde que eu me entendo por gente, assim, ela é madrinha da minha mãe, e eu sempre achei tão bonitinha a amizade delas, assim, a minha avó sempre ficava esperando a Oneida chegar, a Oneida sempre ia. E aí, nesse dia, a Oneida foi visitá-la e ela tava indo embora, eu fui levá-la até o portão lá embaixo, lá fora, e eu tava de bracinho dado, assim, com ela, e eu tava falando pra ela que eu achava tão bonita a amizade delas, ficava tão tocada de ver as duas sendo amigas a vida toda, assim. E daí ela falou pra mim, ai, a Zita é muito importante pra mim. Toda vez que o meu casamento tava muito ruim, eu olhava pra Zita e eu falava, ela aguenta o casamento dela, ela tá dando conta, eu vou dar conta do meu também. E naquele momento aquilo foi um choque pra mim, porque eu estava me separando, e eu estava justamente contando com as minhas amigas pra me apoiarem na minha separação, pra fazerem o movimento oposto do que a Oneida tinha feito pela minha avó, que era fazer ela suportar aquele casamento. E aí eu entendi que as amizades
amizades continuam sendo a nossa base, né? As amizades continuam sendo o lugar em que a gente se fortalece. Mas tudo que a minha avó tinha condições de fazer pela Oneida naquele momento, naquela época da vida delas, era fazer ela suportar a realidade dela. Ao contrário das minhas amigas que podem me fazer transformar a minha realidade hoje. E eu acho que essas histórias me fizeram entender muito essa coisa do lapso temporal, assim, e do quanto, por mais que a gente não queira, o nosso tempo nos define de algum modo, né? Sim, nossa, você tava falando da Alex, eu tava pensando exatamente nisso. Ela, se ela é 10 anos mais nova que a gente, ela tá dentro da mesma geração e desse pacote dessas mulheres que nós mencionamos no nosso texto de abertura. Sim. Que são mulheres que estão crescendo dentro de um contexto onde existe o protagonismo feminino. Então, falando das meninas da abertura, e essa questão de contexto, nós na nossa época tínhamos mulheres incríveis e legais e que também nos davam referência, mas quando eu fiz a pesquisa das capas da Capricho, eu encontrei, assim, dezenas de capas da Gisele Bündchen, da Débora Seco e da Ana Paula Arósio. Foram as 3 maiores repetições. Sim. E se você for olhar pra elas, assim, pra gente, elas eram nossas referências, né? De mulheres de sucesso que iam parar, meninas de sucesso, porque elas eram meninas, né? Que iam parar na capa de revista. O que é tão diferente de hoje, nossa, não tirando o valor da Gisele, por exemplo, que ainda é, né? Acho que, não sei se ainda é, mas acho que ainda é a modelo mais bem paga do mundo há quantos anos, né? Mas é uma referência de uma mulher também que usava a beleza como instrumento de trabalho. E hoje a gente pensando na Billie Eilish, que completou 18 anos em dezembro do ano passado, então ela é extremamente jovem. Em janeiro, um mês depois do aniversário dela, ela ganhou 4 Grammys das principais categorias. Foi a primeira mulher a vencer essas 4 categorias em um único ano, assim. Realmente ela é um fenômeno. Ela ganhou álbum do ano, gravação do ano, canção do ano e artista revelação. Ela foi convidada para fazer a trilha sonora do 007, inclusive compor, produzir e fazer a música, e ela vai se apresentar no Oscar de 2020. E é uma menina de cabelo verde, assim. Então eu imagino que para as meninas que têm 16, 17, 14 anos estão olhando para ela e estão falando, eu também chego lá, sabe? E aí a Greta, que eu sei que é controversa para algumas pessoas, mas eu garanto que é para quem não entende, para quem nunca foi pesquisar sobre a vida da Greta, porque ela vem de um recorte privilegiado, obviamente, ela é uma menina sueca com pais famosos, mas o que ela faz é muito difícil de a gente ver no passado, historicamente, meninas de 16 anos, de 15 anos que conseguiram fazer e ter a voz que ela tem. Porque hoje ela tá em espaços como a ONU, né, como os Fóruns Econômicos Mundiais, e ela foi, essa semana, novamente indicada ao Prêmio Nobel da Paz. Com 17 anos, é a segunda indicação dela ao Prêmio Nobel da Paz. Caramba! Ano passado, ela foi eleita a personalidade do ano de 2019, e ela tem uma história muito bacana. Ela tá no espectro autista, o que todo mundo pode ver isso como uma coisa a desconsiderar a voz dela, desconsiderar o que ela tá falando. Quem quiser diminuir vai usar isso. Só que a Greta, por estar no espectro autista, ela tem um negócio que se chama hiperfoco. Então, quando ela se determina a estudar um assunto, ela não consegue fazer mais absolutamente nada da vida. Então, essa menina de 17 anos que está estudando mudanças climáticas provavelmente sabe mais do que a grande maioria do mundo sobre mudanças climáticas. Então, se vocês não conhecem a Greta, assim, ou não gostam do que a Greta tá fazendo, muito provavelmente vocês não estão bem informados. Vão se informar, porque o que ela tá fazendo vai ecoar para todas as gerações que sobreviverem, porque a gente não sabe se as próximas gerações vão sobreviverem no mundo. É isso que ela tá dizendo. Então, assim, as referências que a gente tem hoje, assim, eu sou uma mulher de 34 anos que a minha referência é a Greta, de 17, assim, é uma pessoa que eu me espelho, eu falo, pô, o que ela tá fazendo eu não vi tanta gente assim no mundo fazer, sabe? E é inegável que ela tem condições de fazê-lo, de fazer todas essas coisas que ela tá fazendo, muito em razão do contexto que ela vive hoje e disso estar sendo estimulado, disso ser uma coisa que tá efervescente, né? A gente tava falando disso e eu tava pensando na Beyoncé, que, né, dispensa apresentações, dispensa até mesmo elogios, porque assim, né, gente? Tem altar dela nas Exatamente, casas das pessoas. Tem altar dela nas casas das pessoas. A perfeição de Beyoncé é uma coisa que está posta no mundo. Mas aí eu tava me lembrando de uma música da Destiny's Child, de 99, que é Beus, Beus, Beus. E que essa música fala apenas, a mulher falando pro cara, você pode pagar minhas contas? Você pode pagar minhas contas de telefone? Você pode pagar meu carro? Se você puder, então a gente conversa. Mas eu acho que você não pode, então a gente tá acabado.
Então, assim, até a Beyoncé estava cantando esse 99. Eu tô falando isso, gente, é pra gente se sentir melhor com a gente mesma. Com as merda que a gente falou em 99, entendeu? Com as coisas que a gente pensava, com todas as vezes que a gente escreveu no caderno o nosso nome com o sobrenome do menino que a gente era afim. É verdade. Se perdoa. É assim... Vamos se perdoar. Eu acho que as meninas ainda fazem isso hoje. Eu acho que as meninas ainda têm muitos problemas de corpo e de autoimagem. Tá muito ligado ao Instagram. Sim. Outras redes sociais, mas hoje o Instagram tem uma potência, assim, da perfeição. A gente até falou já no outro episódio. Então, assim, ninguém tá imune. A gente sabe disso. Mas a menina, ela já consegue se enxergar em pessoas mais parecidas com ela. Eu não sou parecida nem com a Gisele Bündchen, nem com a Ana Paula Arósio, nem com a Débora Seco, sabe? E assim, eu precisava me parecer com elas quando eu era adolescente, porque não tinham outras. Era muito restrito a capa da Capricho, sabe? Não é que não existam padrões de beleza hoje, porque eles existem, a gente sabe. Mas quando nada, são mais padrões, sabe? São mais moldes, assim. A pessoa pode ser mais coisas, assim. Isso, se você for procurar alguém, assim, sei lá, eu sou baixinha, você vai achar um número imenso de pessoas baixinhas produzindo conteúdo para pessoas baixinhas, falando, eu uso roupa para pessoas baixinhas, eu uso salto, eu não uso salto, enfim. Eu tô dando um exemplo muito bobo de ser baixinho ou não, mas assim, qualquer tipo de cabelo, qualquer tipo de corpo. Sim, a questão racial, a representatividade de muito mais modelos mesmo, assim, de hoje muito mais tipos de pessoa. Eu acho que o primeiro lugar pra gente buscar essas referências é a internet, por ser um ambiente completamente democrático. Sim. Mas hoje na televisão, primeiro fechada, nos streamings e agora iniciando na televisão aberta, a gente já começa a ver uma mudança. Mas para procurar referências parecidas com a gente ou pessoas que a gente quer se espelhar, na internet a gente consegue encontrar, sabe? E também fazer a eliminação do que é tóxico pra gente. Pra mim, por exemplo, mulheres da minha faixa etária que têm uma vida super perfeita e que acordam 5 da manhã e malham, estudam e leem e fazem viagens incríveis e têm um marido ou um namorado que faz uma comida deliciosa todo dia em casa. Assim, pra mim não dá, porque essas pessoas não são uma referência do que é real pra mim. Né? Não me representam. Vou buscar referências de pessoas que são mais parecidas comigo, né? Eu fiquei pensando na coisa que eu comentei do escrever o teu nome com o sobrenome do menino, né? Quando a gente era pequena, eu sei que tinha isso em Minas e você já me disse que em São Paulo também tinha. A gente fazia uma brincadeira que era, você fazia uma grande hashtag, assim, um grande jogo da velha numa página, e no quadradinho do meio você botava a idade em que você ia se casar, assim, com quantos anos você achava que você ia se casar. Eu botava sempre a idade da minha mãe, que era 24, que foi o ano que ela se casou. É impensável hoje em dia. Impensável. Você vai falando e eu fico assim, eu não consigo imaginar uma menina de hoje em isso. dia brincando disso, entende? E daí nos outros quadradinhos, os que ficavam em volta, assim, no primeiro eram 3 nomes de menino, no segundo eram 3 cores de vestido, no terceiro eram, sei lá, 3 carros, que era o carro que vocês iam ter quando vocês fossem casados. Daí tinha o meu, da minha família, tinha assim, filhos. Quantidade de filhos, exato. Se bobeasse, assim, até a igreja que você ia casar. Eu acho que no meu tinha isso. Igreja no meu não tinha. E aí, mas enfim, eram coisas eram coisas da tua vida de casada, assim, sabe? Eram categorias não era da tua vida de casado, era assim, mais do dia do casamento, né? Estamos almejando o dia do nosso casamento com tantos anos, com o marido tal. Pra e morar era tipo em tal um jogo lugar. de adivinhação, assim. Aonde vai passar a lua de mel? Tinha onde vai passar a lua de mel, verdade. E aí você pegava o número que você tinha botado no meio e você contava 24 nas categorias, assim. Quando chegava no número 24, você riscava. Daí você começava a partir daquele ponto de novo. Daí quando chegasse no 29 de novo, você riscava. Até o ponto em que você tivesse só uma opção de cada categoria e aquilo ali, e aquele oráculo te dissesse como ia ser o seu dia o seu casamento, assim. Com quem? Qual a cor do teu vestido? Qual é a cor do seu vestido? Qual era o carro que vocês iam ter? Todas essas coisas que a gente falou. E na cor do vestido eu colocava, tipo assim, branco, pérola. Eu queria muito. Pra não ter risco de sair a cor errada. Porque assim, se eu colocasse azul, ia sair azul e ia ficar super frustrada. Porque a gente queria mesmo era casar de branco. Assim, eu sei que não dá pra generalizar. Eu sei disso. Mas era o sonho que era direcionado pra gente. Era aonde a gente tinha oportunidade de fantasiar e de sonhar. E muito das comédias românticas, enfim, terminavam no dia do casamento. Sim. Né? A gente ainda vai falar muito sobre esses filmes que acabaram com a cabeça da gente. Nossa, demais, gente. Mas todos os filmes acabavam no dia que o casal ficava junto ou no dia do casamento. Enfim, mostrando ali, então, teu objetivo foi cumprido. Eu tenho certeza que as meninas não têm, assim, as meninas dessa geração já
são aspirantes a outras coisas. Sim. Eu acho que existem famílias que influenciam esse sonho do casamento, é óbvio. Claro. Mas as referências que essas meninas têm, os filmes que elas assistem, o que tá acontecendo na internet, os Instagrams que elas seguem, já tem vozes mais múltiplas, né? Sim, o que tá sendo produzido de conteúdo mesmo, né? O que os filmes dizem hoje, assim. O meu filme da adolescência era Cinderela, gente. Assistia no VHS, rebobinava e eu assistia assim, ó, no looping O eterno. meu era Titanic, gente, deles morrendo Titanic naquela água também. gelada, em nome de um amor de 2 dias. Eles tinham se conhecido 2 dias antes, e daí eles resolvem morrer juntos congelados. É. Assim, por favor, né? Pelo amor de Deus. A minha Vênus no Sagitário, assim, ela tava realizada. Porque um amor que dura 2 dias e acaba em morte no mar gelado é uma cola. O que mais se pode se desejar da vida. Pois é. E E sobre casamento, eu fui até lembrar da data do casamento da Kate Middleton, porque parece que faz tanto tempo que ela e o príncipe se casaram. Nossa, é verdade. E na verdade eles se casaram em 2011, gente. Faz 9 anos. Uhum. E o casamento deles foi o casamento da plebeia com a realeza, transmitido ao vivo na televisão, não faz nem 10 anos, e eu tinha que trabalhar no dia, era um dia de semana. E eu fiquei muito triste que eu não conseguia assistir o casamento televisionado. Eu fiquei assim, gente, eu quero ver o casamento da princesa. Eu acordei mais cedo pra assistir. Pois é, eu fui trabalhar revoltada que eu perdi. Mas assim, não que eu quisesse... Não que eu não fosse querer assistir hoje, Exa- porque é uma ex- coisa que movimenta, né? Porque a gente O tem mundo. interesses na realeza britânica, que existem vários estudos, né, que dizem por quê, enfim. Então, assim, não vamos nos culpar por a gente ter interesse na vida dessas pessoas. Não sabemos por quê. Deixa alguém explicar pra gente. O fato é que a Kate foi referência para as mulheres no mundo inteiro nesse período, tanto que todas as roupas que ela usava esgotavam em menos de 5 minutos. Foi um fenômeno. Tinha xícaras com a cara da Kate, sei lá, porta-moeda com a cara da Kate. Ela virou um grande fenômeno na Inglaterra. E agora, a Meghan, ela faz um movimento totalmente contrário, que ela é uma mulher negra, mais velha do que o Harry, divorciada e plebeia, fez séries de Americana. televisão, né? Ela é atriz. Americana, fez cenas de sexo, inclusive. Ela é da colônia, entendeu? Exatamente. E ela se casou com o príncipe e por conta do achacamento que ela sofreu da imprensa britânica por todos esses fatores dela, ela resolveu abrir mão completamente do papel de princesa e virou um ícone. Agora é uma referência e um ícone para as mulheres. Que em 9 anos, então, a gente vai da Kate pra Meghan. Não desmerecendo, porque eu amo Kate, tá, gente? Mas esse movimento diz muito sobre essa mudança, né, do mundo. Sim, sim. Num curso de justamente 10 anos, né? É um período super curto, Sim. mas eu fico feliz com Em termos essa nova... históricos, eu acho que é bem... Eu escolho olhar pra isso de um ponto de vista otimista também. Porque 10 anos no curso da história é nada, e ao mesmo tempo é muito gratificante você que tá aqui vivendo uma vida, sei lá, que vai durar 70, 80 anos, sabe, sei lá, né, gente? Mas você vê que as coisas podem mudar tanto em 10 anos e que, nossa, então a gente tem chance de daqui a 20, então a gente vai estar melhor. Vamos acreditar. Eu acho que a grande questão é que a gente tá participando dessas mudanças. Sim, tá se sentindo mais incluído, né? E ao passo que é muito difícil participar, porque tem horas que a nossa cabeça não acompanha tão rápido e você precisa fazer um esforço. Então eu vejo muitas mulheres de 30 e poucos anos que não entram em contato com essas questões, porque é difícil. É difícil você olhar pro teu passado e ver o quanto você foi moldada, o quanto seu caminho foi traçado e você teve poucas escolhas. A gente se sente triste, impotente, mas é o único jeito da gente entender é olhar pra isso, olhar Sim. pra própria trajetória e falar, nossa, eu acho que eu não sei se eu tomei essa decisão, me parece que foi uma decisão tomada, né? E não no sentido de se martirizar, né? Mas no sentido de se compreender e de tentar fazer um pouco diferente daqui pra frente. Tentar encontrar formas de se portar e de agir que façam mais sentido com o que você verdadeiramente acredita, né? E não o que te foi imposto. A gente tava falando das referências e a gente se lembrou muitas vezes nos últimos dias e eu fui assistir de novo Meninas Malvadas, né? Gente.
Gente. Primeiro que as nossas referências de adolescência são uma série de filmes de high school com muito bullying, com a menina esquisita versus as meninas lindas, slut shaming, que é, né, xingar as mulheres por sua conduta sexual, xingar de vadia, de piranha, de puta, o tempo inteiro. Toda a construção da comédia do filme era em cima disso. A menina inteligente é sempre a inapta social da galera, né? E as meninas lindas são sempre cruéis. Loiras e muito cruéis, né? Elas são sempre loiras, de cabelo liso. Sempre loiras. E magras, muito magras. E pessoas, assim, que gostam de moda. É um estereótipo muito completo, assim. Sempre igual. E sempre essas turminhas de mulheres que a gente sabe que são baseadas numa realidade, né? Essa hora a gente meio que se perde, assim, em que a vida imita a arte e a arte imita a vida. Mas esse grupinho de meninas que são muito fechadas, que não se abrem pras demais, que falam mal de todo mundo que tá em volta, que elas são muito perfeitinhas do ponto de vista estético, absolutamente fúteis. Elas são meio ridicularizadas também. Sempre como se fossem burras ou vazias. Sim. As meninas que são as famosas, as populares e as desejadas, elas, nos filmes, né? Elas, assim, são aquelas burrinhas, são aquelas mau caráterzinhas que roubam a matéria do outro, que pagam alguém pra fazer a lição. Elas nunca são meninas inteligentes, né? As inteligentes são sempre outra categoria. Não dá pra ser bonita e inteligente. E a protagonista, ela é sempre a esquisitinha, a pessoa que tá entrando, a outsider, assim, aquela menina que acaba de entrar no colégio, aquela menina que ela é mais quietinha na dela e tal. E o Meninas Malvadas, eu acho que é um ótimo exemplo disso. A gente não se lembra o nome da Lindsay Lohan, entendeu? Da personagem não dela. tenho ideia. É Katie, mas eu sei porque eu assisti esses dias. Todo mundo só se lembra de quem? Da Regina George. Sim. O filme é da Regina George, entendeu? Até Óbvio. hoje os memes falam da Regina George. Sim. Que assim, é o estereótipo da menina má. Assim, eu acho que a maioria das pessoas tá familiarizado, porque virou um clássico, né? Sim, gente. Isso que é engraçado, Meninas Malvadas virar um clássico. Não que não dê pra gente assistir os filmes antigos, mas assistir com um olho mais crítico, falar, gente, o pior é que era assim. Sim. Tem horas que você torce pela Regina George, sabe? Tipo, você fica com dó da Regina George. Ela é o teu espelho, assim, sabe? Ela é o espelho de uma geração. Sim. Ela é aquela pessoa que todo mundo quer ser. Então, é terrível. É terrível. Essas referências, realmente, gente, elas ferraram muito com a nossa cabeça, sabe? Sim. E esse estereótipo da menina malvada, das meninas malvadas, estimula a competição feminina. Exato. E eu acho que essa é a função, na verdade, do filme. Sim. Esses filmes de colocar uma mulher contra outra, eles só alimentavam o que era confortável pro patriarcado, que é mulheres competindo entre si. E a gente nunca tava competindo pelo cargo de diretoria na multinacional. A gente tava competindo pelo boy. Pelo boy. Não, e pode ser assim qualquer Pela boy. popularidade pelo boy. Mas a popularidade porque secundária. É o lugar de ser desejada, né? Exato. A popularidade, o que é? É o lugar da pessoa desejada. Da musa, que fica inatingível. E, gente... Porque esse era o lugar que era nos atribuído. Era a musa e pronto, acabou, entendeu? Meninas jovens, contem pra gente. Tem filmes assim ainda? Eu acho que tem, né? Eu já assisti algumas coisas de... como é que chama? Jovem adulto? JA. Já assisti algum tipo de filme assim pra jovens adultos e eu acho que estão repetindo algumas coisas ainda, sabe? Tá. Então não sei. Alguém me conta o que tá rolando de filme aí que tá ferrando com a cabeça de vocês. Não vamos deixar, vamos sabotar. Exatamente. A gente quer saber como é que as suas cabeças estão sendo ferradas agora. Até pra gente se sentir um pouquinho melhor com relação às nossas. Exatamente. Mas assim, mesmo que a cabeça da pessoa esteja sendo ferrada ali, né? A distância de um clique, ela consegue encontrar conteúdos divinos, maravilhosos. Então, assim, se a gente tem pessoas muito jovens, e daí falando das meninas, né, de 15, 16 anos, à nossa volta, eu acho que estimular para que vejam algo completamente diferente disso, assim. Sei lá, pra minha sobrinha outro dia, eu tinha milhões de indicações pra fazer. Aí eu indiquei pra ela The Good Place. E ela amou.
The Good Place. E eu fiquei muito feliz com isso, porque, cara, é perfeito pra todas as idades, entendeu? É lúdico, é bonito e tem uma mensagem no negócio, sabe? Que não tem nada a ver com ser lindo, ser rico, são questões morais, existenciais. Sim. A gente não discutia isso, isso é um fato. Parece muito chato a gente ficar falando, porque no nosso tempo não tinha isso, mas, gente, não tinha. Era muito pouco, assim. A gente vivia numa maré de informação, né? Sim. Não, e essa coisa das referências de competitividade, e que é muito anterior, né? Muito anterior a esses filmes que a gente tá falando. A coisa da competitividade entre mulheres, ela é histórica, ela é atávica mesmo. E é aquilo que a gente sempre fala, o maior trunfo do opressor é colocar os oprimidos pra brigarem entre si. Então, realmente é uma tática. E essa coisa, assim, do grupo das meninas que excluía as outras, isso não é uma coisa só da ficção. A gente viveu isso, né? Uhum. Todo mundo, se não viveu, conhece uma amiga, uma conhecida, conhece alguém que viveu isso. Essa coisa de você tinha uma turma de amigas e você foi cancelada pela sua turma de amigas. Que não existia esse termo, né? Não existia esse termo, exato, e que é usado até em um sentido um pouquinho diferente hoje, mas assim, você de repente era excluída daquela turma por alguma coisa que você fez ou deixou de fazer, e era isso aí, entendeu? É isso aí, isso aconteceu comigo e eu vi acontecer com muitas pessoas, assim. E eu acho que a revolução, no meio dessa revolução feminista, que foi, enfim, foi muito movimentada pela internet, então ela tem diversos pontos, ela tem diversas pautas, ela tá muito variada. Mas, na verdade, isso serve para todas as vertentes do feminismo, da redução da desigualdade. O caminho é a sororidade, sabe? Eu não sei se sororidade é algo que todo mundo tá familiarizado. Sim. Mas nada mais é do que a união entre as mulheres. Porque a gente sempre usa as expressões no masculino. Então, brodagem vem do quê? De brother, que é irmão. A gente tá falando de 2 irmãos, homens, que são... E fraternidade também, né? Vem de frater, vem de Isso. irmão. E sororidade vem de soror, que significa irmã. Exatamente, e essa é a diferença. E isso só se fala agora e ninguém conhece o termo, e o termo é novo. Por quê? Porque não era fomentada a sororidade, que é a união entre as mulheres. E a sororidade é o único caminho que a gente vai encontrar de volta pra si. Porque quando a gente consegue enxergar outra mulher com amor e com carinho, a gente consegue, talvez, olhar pra gente com mais amor e carinho. Quando você consegue falar isso pra outra pessoa, você consegue ver em si. Você sabe? minimamente começa a ver em si, né? Porque quando a gente fala, às vezes a gente fala pra gente mesmo assim, como eu sou burra. E daí, a gente nunca fala assim com o outro. Se eu me queimar cozinhando, eu vou me xingar, eu vou falar, meu Deus, eu sou muito burra. Mas se uma amiga minha se queima, eu nunca vou tratar ela desse jeito. Você vai sair correndo pra ajudar e falar, meu Deus, né? E por que a gente se trata tão mal, né? Se a gente não consegue tratar o outro. Então, a partir do momento que a gente deixa a Regina George de lado, a gente, né, abandona esse estereótipo, gente. Esse estereótipo precisa acabar. Abandona o estereótipo da Regina George, da menina malvada, e não trata os outros assim, a gente consegue se tratar com mais carinho também. Daí, quem sabe, a gente consegue mudar as coisas, né? E dessa exclusão social, dessa coisa, dessa futilidade, porque isso cria estereótipos mesmo, isso cria coisas que vão, repetidas 1000 vezes, vão ganhando aquele tom de verdade, sabe? De que mulheres são dissimuladas, de que mulheres são falsas, de que primordialmente, de que como gênero, somos pessoas mais falsas, mais dissimuladas, mais difíceis de se lidar, né? Que mulher não pode trabalhar com mulher, muita mulher trabalhando junta, não dá certo. Gente, trabalhei com mulheres a vida inteira. Eu também. Sempre deu super certo. Super. Assim, muito mais certo, sabe? E se tem uma pessoa ali que faz mal pra equipe, ela é uma pessoa antes de qualquer gênero. Sim. Entende? E ela se é um uma ser equipe humano. que faz essas práticas de exclusão e de ficar uma criticando a outra, de ficar apontando culpados, vamos trabalhar nessa dinâmica, sabe? Isso aí. E assim, se alguém, assim, fala, por exemplo, ai, mas ela é muito feia. Eu acho que é educar o nosso olhar pra falar, o quê? Do que você tá falando? Não interessa. Eu vi memes, né, gente? Mas não era exatamente um meme, mas, enfim, um compartilhamento na internet que era assim: quando alguém perto de você fizer uma piada homofóbica, racista, machista, você pede pra pessoa explicar. Porque a pessoa não vai saber explicar. Ela vai, na hora, ela mesma perceber que ela tá sendo, né, machista, homofóbica, ou que não. ela tá reproduzindo um troço que ela viu. Ou não. Mas você tá dando aquela possibilidade pra aquela pessoa repensar no que ela tá falando. Então, assim, se você tá lá no seu
seu trabalho. E aí a pessoa tá desempenhando um super papel, foi numa reunião, botou a cara, sabe? Aí outra pessoa fala assim, mas ela é muito feia. Mas assim, você tem que cortar na hora. Tem que falar pra pessoa assim, mas ela é tão competente, né? Olha o que ela fez na reunião. E daí, se você acha ela feia ou bonita, ninguém tá aqui pra agradar os seus olhos, né? A outra pessoa não tá aqui pra agradar os seus olhos. Independente de se você for mulher, se você for um homem, a beleza da outra pessoa não tá aqui a serviço de ninguém. Sim, ela está para muito além disso, né? Exatamente. Você falou isso, eu fiquei pensando, por exemplo, no início da minha carreira, se eu já completei 11 anos de formada, então já faz um tempo, eu jamais iria em uma reunião importante sem ter feito a unha um dia antes ou no mesmo dia. E eu já passei assim, eu fazia unha toda semana, mas eu nem entendia por quê. Então era assim, eu perdia o meu almoço. Eu não almoçava um dia por semana. Pra fazer a unha. Não sei por quantos anos, mas por muitos. Pra fazer a unha. Se eu fizesse na sexta e eu tivesse uma reunião na quarta da outra semana, provavelmente minha unha já não ia estar bonita. Fazia de novo. Como se o meu esmalte tá descascado ou não fosse determinar a minha capacidade, a minha competência, entendeu? Então... a minha performance naquela reunião. Se livrar e se libertar dessas necessidades. Eu preciso ter a unha X, a sobrancelha Y e o cabelo de tal jeito pra eu ser respeitada. Isso é um passo super importante. Que se quem ainda não deu, e eu entendo, pessoal... tá tudo bem também. Ninguém se libertou aqui também. A gente tem isso no fundo da nossa cabeça, falando lá, tua unha não tá feia. Mas você vai. Ou com alguma coisa, né? Eu consegui me libertar da coisa da unha, que pra mim foi bem diferente. Eu mesma fazia minha unha desde os 13, 14 anos. Então eu fazia minha unha várias vezes na semana, assim, que começava a estragar, eu fazia de novo. E quando eu parei de fazer, eu já tô sem esmalte há alguns meses, assim. Pra mim foi uma libertação. Tem muitas outras coisas que eu não consegui me libertar. A maquiagem eu não consegui ainda. E nem sei se quero. E tá tudo bem, sabe? Eu acho que a gente tem que achar qual que é a linha dos seus rituais de beleza que te fazem verdadeiramente bem, que são coisas que te fazem se sentir melhor com a tua imagem, consigo mesma, e as coisas que você faz por uma obrigação, as coisas que você faz pra não se sentir diminuída em razão delas. Agora eu que tenho uma historinha pessoal. A minha sobrinha, minha filhada, ela tem 16 anos, né? Então ela tá bem nessa faixa de uma nova geração que, assim, a gente tem que ser muito realista, assim, só antes de falar essa historinha, a gente tem que ser muito realista de que as mulheres que lutaram pra gente ter os direitos que a gente tem hoje nem sempre puderam usufruir deles, né? Essas mulheres que foram pra rua, que lutaram pra gente votar, elas não votaram. Muito provavelmente algumas, mas não todas, quando elas conquistaram o direito. Então, algumas coisas que a gente diz que é luta, então pra quem não entende essa palavra, a gente tá na luta. A gente tá na luta, sim, pra fazer com que algumas coisas que envenenaram a nossa mente, a nossa saúde mental, a nossa educação, pra que isso não se reproduza, né? A gente não quer que as meninas da idade da minha sobrinha de 16 anos passem pelas mesmas coisas que nós passamos. Então, tudo que a gente puder fazer diferente, inclusive a mensagem motivacional no banheiro, a minha sobrinha não vai entrar lá e vai estar escrito assim, eu amo fulana, ou assim, a fulana é uma vaca. Pode acontecer? Pode, mas essa não é mais a regra, né? Então a gente quer, desde a mensagem motivacional no banheiro, até o formato de educação, até as matérias que elas aprendem, a gente quer que ela aprenda sobre as mulheres que fizeram na história. Os brinquedos que ela pode brincar. Exatamente. Então talvez a gente não usufrua das conquistas dessas lutas. E muito provavelmente a gente não vai usufruir. Então a gente tem que ser consciente disso, né? Você tá fazendo para o que vem depois. E a Júlia, ela é maravilhosa. Quem conhece sabe que ela é linda, ela é um espetáculo. E no dia do aniversário dela de 16 anos, que foi agora em janeiro, ela cortou o bolo. Ela apagou as velas, cantamos parabéns, só estavam os melhores amigos dela e a família. Ela cortou o bolo e ela falou assim, eu vou pegar esse primeiro pedaço pra mim, porque eu sou incrível. Ai, aquariana musa. Enfiou o garfinho no bolo e comeu. E simplesmente não deu nenhum bolo pra nenhum convidado. Até ser solicitada. Júlia, dá um bolo pros teus amigos ali, que eles estão com vergonha de pegar o bolo. Mas assim, a decisão dela era tão clara na hora que ela cortou aquele bolo, que eu falei, é isso. Entendeu? É isso, a missão tá cumprida. Ela já sabe que ela é a pessoa mais importante da vida dela, sabe? Enfim, as pessoas tentam mudar ali, mas você não vai dar pra tua amiguinha, pro teu amiguinho, pro teu namoradinho. Não.
é pra mim, entendeu? O aniversário é meu, o bolo é meu. E o aniversário é meu, o bolo é meu, porque eu sou incrível. Eu achei essa frase assim, olha, a pessoa tem consciência. Eu com 16 anos, assim, pra mim, eu olho pra trás e eu vejo que eu era incapaz de me achar incrível. Sim. Né? Sim, não tinha como. Não tinha como. E a gente tem que fazer como do lado fazer ter como do lado de dentro e do lado de fora, né? Eu acho que quando a gente fala que é para as próximas gerações, é isso. A gente tem que fazer a vida ser mais confortável dentro das nossas próprias peles, pela gente mesma, e a gente tem que ajudar a mudar o contexto do lado de fora pelas outras pessoas, da nossa geração e das próximas, né? É isso, que lindo. Eu acho que é importante falar, assim, que a gente reconhece que sororidade é um tema que passa primordialmente por uma questão de empatia. E a gente sabe que empatia é artigo de luxo nos tempos atuais, né? Mas que é muito preciso fazer um esforço, gente. É a gente que muda o mundo, sabe? E não no sentido de, a Greta vai salvar o planeta, as grandes empresas vão parar de poluir por causa dela. Não é isso. A gente muda o mundo, é pras próximas gerações. E ela tá na pauta. Ela pode não tá mudando o mundo sozinha, mas ela tem voz. E a voz dela tá ecoando, tá chegando em quem tem que chegar. Exatamente. E é muito importante a gente quebrar esses paradigmas e esses estereótipos femininos que são tão nocivos pra gente. Porque esses estereótipos, eles nos colocam presas nesse lugar de imaturidade, de futilidade, que é onde o patriarcado quer que a gente esteja. É lá que ele quer que a gente fique pra legitimar esse discurso condescendente e machista. A gente não pode deixar. É isso mesmo, gente. É isso, eu acho, né? Isso Agora aí. temos indicações? Temos indicações. Vamos então para as nossas indicações. A gente, para esse episódio que é muito querido no nosso coração, a gente fez uma playlist especial apenas para esse episódio, com os hinos que a gente considera desse momento, assim. A nossa playlist tá no Spotify, se chama Convite para Ser Adulto, Sororidade. Vocês podem buscar pela busca do Spotify e a gente vai colocar os links também nos nossos perfis pessoais no Instagram. O meu é @flor_reis. E o meu é @taipascoal. Isso, vocês podem achar os links nos nossos destaques ali dos stories, enfim, vocês vão localizar, não vão ter problemas. Eu também queria indicar uma conta no Instagram, que é o @Empodere2Mulheres, que é uma conta maravilhosa, gente. Se você não tá seguindo ainda, corre lá, porque ninguém pode ficar sem ver esse negócio. Quando a gente tava falando dessa questão dos abismos geracionais e das idades, a Thay me mostrou, eu vou indicar, mas foi ela que me mostrou, um vídeo de um canal que se chama A Voz da Razão. A voz um trocadilho com a voz de vovó mesmo, sabe? Tudo junto. A Voz da Razão. Que são 3 senhoras maravilhosas. Que elas... É lindo. O vídeo que a Thay me mandou era um vídeo delas respondendo tweets, eu acho, no Quebrando o Tabu, que é maravilhoso. E elas são super modernas. Uma delas tem cabelo roxo. Ai, meu Deus, meu sonho era ser aquela velha. Elas Tô são apaixonada por engraçadas. Elas são muito engraçadas. Assistam os vídeos delas, que elas são maravilhosas. E ainda sobre a questão geracional, um filme que eu assisti e que algumas amigas minhas já assistiram, a Thay ainda não assistiu, pelo amor de Deus, você precisa ver. Eu vou assistir. A Vida Invisível, um filme brasileiro, de sair do cinema dobrado de chorar, mas assim, gente, não corra do cinema porque você vai chorar, porque esse filme é assim imperdível. Ele é muito maravilhoso, assistam. Isso, então. E as minhas indicações, uma é uma marca de camisetas que se chama Puta Peita. É uma marca curitibana, realizada e criada pela Karina Galon. Eu assisti uma fala dela num evento e ela é uma pessoa incrível. Ela tem uma cabeça maravilhosa. E são aquelas famosas camisetas escrito Lute Como Uma Garota. Maravilhosa. Se você ainda não tem, compre o seu uniforme. Exatamente. Assim, eu acho lindo andar na rua e ver outra mulher com uma camiseta escrita Lute Como Uma Garota. Automaticamente a gente já sorri pra ela. No começo da marca, no começo que assim, que a gente descobriu, a Flor foi com essa camiseta num show aqui em Curitiba. No primeiro Curitiba. E foi parada, assim, por mais de 10 meninas falando, da onde é a sua camiseta? Eu quero. Então, agora, gente, a gente pode usar. Usa a camiseta, Lute Como Uma Garota. Lá tem diversas outras frases. Meu corpo é político. E daí tem várias coisas, tipo... Mulher, solta sua voz. Isso, crie como uma garota. Jogue como uma garota. Tatue como uma garota. Então, assim, vai lá, conheçam, @putapeita. Eu não sei se tem ponto ou não, mas...
É só digitar lá no Instagram, vocês já vão achar. Eu tenho 2 podcasts pra indicar. Um sobre a Greta, tá? Contando brevemente a história dela. É o podcast da Folha, Café da Manhã. E o nome do episódio é A Jovem Sueca que Incomodou Bolsonaro e Trump. Uhul! Viva as pirralhas! Viva! E aí o outro é um podcast sobre a Meghan Markle e a saída dela, né, a decisão dela e do Harry, mas essencialmente dela, de sair da realeza britânica. E é o podcast O Assunto da Renata Lopretti e o episódio é Megxit. Como Harry e Meghan pretendem se livrar de muitas restrições, mantendo alguns privilégios da coroa britânica. Tá bem completo porque explica ali tudo o que aconteceu com a Meghan especificamente. Então é isso. É isso. É isso, gente. Sigam a gente no Instagram, playlist lá nos destaques. Escutem, cantem com a mão na cintura. E vamos bater papo, mandem mensagem, fala com a gente, que a gente tem quer um conversar. e-mail. A gente tem um e-mail. É. Se você não, enfim, preferir se comunicar por e-mail, a gente tem o e-mail convitepraseradulto@gmail.com. É isso, gente. Um beijo, até mais. Beijo.